O Revista Novo Tempo está no ar e hoje você acompanha o último episódio da minissérie sobre empatia na escola. Você vai ver como a empatia dos alunos gerou um mutirão de solidariedade que ajudou dezenas de pessoas cadeirantes. Vem ver! Difícil, né? A nossa vida hoje, né? Até porque eu tive que abrir mão de muita coisa, porque eu perdi meu pai, perdi meu esposo recentemente e estou atravessando um período muito difícil. 2020 e 2021 não têm sido anos fáceis para ninguém. Viúva, Lucineide cuida sozinha de sua filha Maísa, que precisa de cuidados especiais. Mas com poucos recursos, as coisas pareciam não girar a seu favor. Hoje, de recurso financeiro está difícil, né? Então, assim, eu fui para uma comunidade pensando que ia amenizar, mas estou precisando de um leite, estou precisando de um mucilão, coisas que a Maísa precisa. Remédios, entendeu? E o dinheiro não dá. Só Deus para olhar para a gente. Apesar dos esforços, tudo se assemelhava a um andar em círculos, de necessidades e contas para pagar. Uma realidade que afeta milhares de famílias brasileiras. Mas às vezes, novos caminhos surgem quando menos se espera. Fevereiro de 2021. Essa foi a data em que o Colégio Adventista de Campo Grande, no Rio de Janeiro, começou a se organizar com a arrecadação de donativos. O projeto de empatia previa ajudar famílias de portadores com deficiência. Então foi recolhido de tudo um pouco, mas os principais itens foram leite e fralda geriátrica. Nosso incentivo foi a questão de muitos doarem alimentos. Porém, a fralda é uma necessidade muito grande também dessas pessoas. Pensando nesse lado, juntamos todo o colégio, os professores e alunos, incentivamos esse projeto diferenciado para a doação de leites e fraldas geriátricas. Centenas de pacotes de fraldas e caixas de leite chegaram a cada mês. Para os alunos do ensino à distância, a doação era em formato drive-thru. Danilo era um deles e foi responsável pela doação de um total de 100 fraldas geriátricas. Eu e meus amigos e meus familiares, nós reunimos e entramos num consenso. Como a gente consegue atingir o maior número possível? Então, cada um foi dando uma parte, um dinheiro específico, e a gente conseguiu atingir essa meta. E como você se sente participando desse projeto, onde ajudar bastante pessoas? Me conta assim, o que passa dentro de você? E eu fico feliz ao mesmo tempo de eu poder ter colaborado para a nossa sociedade e também ter ajudado muitas pessoas que estavam precisando. Então, sem dúvidas, foi uma coisa muito boa. Essa empatia, mais uma vez, na prática. Agora gerando um mutirão de solidariedade que mobilizou a escola inteira. Essas caixas aqui ao lado se tornaram os pontos de arrecadação. E a biblioteca, o local onde toda a organização acontece. Essa onda de solidariedade atingiu em cheio a Lucineide e a sua família. Eu me sinto feliz, eu fico comparada. Eu já fico alegre, né? Porque quem não vai ficar alegre ganhando, né, sendo beneficiada com as doações, né? No momento que eu estou atravessando, eu fico alegre demais e agradeço a Deus. Assim como para a Lucineide, outras dezenas de famílias foram beneficiadas. Algumas eram da comunidade escolar, mas a grande maioria das doações foi para o Instituto Lu Rufino Miss Cadeirante, que fez a distribuição das doações dos alunos nas casas de quem tanto precisava. Essa organização empodera mulheres cadeirantes através de um concurso nacional e assiste cerca de 250 famílias da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Para essas famílias que não têm nada, tudo ajuda. Quando uma família recebe uma caixa de leite, na verdade é o único leite que ela tem naquele dia. Então, para quem doa, pode parecer muito pouco, mas para quem recebe, realmente é uma imensidão. E aí eu acho que as crianças estão se enquadrando dentro dessa característica, né? De empatia, de solidariedade, de amor ao próximo. E aí quando a gente vem aqui mostrar toda essa potencialidade da escola, a gente se sente muito honrado em fazer parte dessa parceria, porque essas crianças sim, são capazes de transformar o mundo, porque elas são o futuro do amanhã. Você acaba mostrando uma realidade social bem de pequenininho.
Então, quando essa criança cresce, ela já entende que o mundo não é justo com todo mundo. Mas ele já entende que pode ajudar, que pode se doar por ter empatia, né? Isso foi estimulado na escola. Maravilhoso, né? Maravilhoso. A iniciativa incrível. Segundo o coordenador das escolas adventistas da região, todo esse projeto vai de encontro à essência da própria rede de ensino. A educação adventista, ela trabalha com ensino integral. E o ensino integral sempre valoriza o quê? O espiritual, o acadêmico e também o quê? O intelectual. Mas, além de tudo isso, nós trabalhamos com muitos valores que vão além do ensino, que é a nossa vertente, a nossa propaganda. E o Colégio de Campo Grande trabalhou com empatia, que é se ver no próximo. Esse é o principal diferencial que nós, como educação, apresentamos para os nossos alunos. Além dos números, além das letras, além dos conceitos, trabalhar o quê? O amor ao próximo, o respeito. E isso a gente trabalha todo dia na sala de aula. Isso faz toda a diferença. Um aprendizado em sala de aula, como bem falado, que faz toda a diferença e dura uma vida inteira. A nossa série de empatia termina por aqui, mas os resultados, estes continuarão acontecendo. Como é bom ver que a Escola Adventista ensina valores muito além do ensino. Parabéns pela iniciativa e a todos que se envolveram neste projeto. E essa foi só a primeira boa notícia de hoje, viu? Ainda tem muito mais por aqui. Veja o que preparamos para você. Elisa Biasi se foi, mas deixou um grande legado. A autora mostrou como a comida vegetariana pode ser bonita, saudável e também gostosa. Jovens adventistas se empenham para a doação de sangue em Vitória da Conquista, na Bahia. No Mato Grosso do Sul, o projeto de leitura de livros pode ajudar na redução penal dos detentos. Você vai ver como foi a comemoração dos 15 anos do projeto Anjos da Esperança. E tem ainda mais um episódio do quadro Tranquilidade Financeira. Hoje a especialista Camila Russo nos leva a uma reflexão sobre o princípio do contentamento. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Estamos de volta e agora ouça essa história. Maria Tan estava entre a primeira equipe de voluntários a ir ao Peru para o esforço mais recente da Maranatha Volunteers International. Sua família já havia servido em viagens missionárias da Maranatha antes, mas com a incerteza em torno da saúde debilitada da mãe da Maria, ela não quis ir. Após a morte da sua mãe, pouco antes da viagem missionária ali, o pai e o irmão da Maria a convenceram a ir junto. A experiência da missão permitiu que ela se curasse, enquanto ela seguia os passos de sua mãe e se lembrava do seu legado de serviço. Começar, eu sei que ela amava muito a Deus, era visível isso. Ela era uma dessas pessoas que era uma cristã genuína e eu fico muito feliz pela influência que ela teve sobre nós. Ela tinha muitas paixões, ela adorava caminhar, o ar livre. Ela era professora de música, então ela passou esse amor pro Caleb e eu, e nós amamos música também. Ela era essencial na escola cristã de férias. Ela cantava muitas canções e a gente praticava as músicas em espanhol várias vezes, procurando no YouTube e perguntando a amigos para que a gente pudesse cantar essas músicas na escola cristã de férias. Era muito legal. Alguns anos atrás, a gente começou a notar as mudanças. Era difícil ver ela enfraquecendo, mas com o passar do tempo, dos dias, a gente foi buscando mais tratamentos e, sem saber qual era o problema, nós fomos a um médico em Calgary que disse que era a doença de Lyme. E com os exames, a gente teve a confirmação.
Então sabíamos o que íamos precisar fazer. Foi uma grande mudança pra gente. E foi um choque ver aquele membro da família que sempre foi tão forte, tão ativo, começar a se deteriorar. Foi tipo, o que tá acontecendo? Era minha mãe e eu sentia que tava perdendo. Eu me lembrava de como ela era e depois de quem ela estava se tornando. E vê-la tão fraca e com dores foi bastante difícil, mas ela tinha muita fé em Deus. E foi isso que nos manteve firmes. Bom, o papai e a mamãe estavam conversando sobre a missão no Peru em outubro, setembro. E, pessoalmente, eu fui totalmente contra. Aquela viagem estava atrelada ao fato de que minha mãe poderia falecer. E eu não queria que aquilo afetasse nada. E eu não queria ir naquela missão se ela não fosse com a gente. Eu tinha tantas desculpas e muitas razões para não querer ir. A minha mãe tinha acabado de falecer e eu queria estar lá. E eu sentia a perda. Foi muito duro e eu não conseguia ir a lugar nenhum e abandonar a minha casa. Mas de algum jeito eu fui e eu sou muito grata por ter ido, porque valeu a pena. A razão de eu ter ido foi mais porque meu pai e o Caleb foram e eles, com seu pensamento lógico, meio que me convenceram a acompanhar os dois. E eu não queria abandoná-los. Eu já tinha perdido um membro da minha família e queria estar com os outros dois, então eu sou muito grata por ter ido com eles. Teve um e-mail enviado a todos os voluntários que dizia que eles precisavam de alguém para a escola cristã de férias, ou não ia ter dessa vez. Então, como já tínhamos participado de outras missões antes e fiz parte da escola, o papai falou, nós vamos sim. Então, o Caleb e eu fizemos parte da liderança da escola bíblica. E acabamos ficando encarregados dela e preparando todas as músicas e fazendo com que os voluntários nos ajudassem com tudo. E foi... Eu tava um pouco ansiosa bem no começo e foi assustador pra mim, mas conforme eu ia falando com aquelas crianças, eu fui ficando mais confortável. Eu sempre fico feliz em participar de coisas que a minha mãe gostava porque me faz lembrar dela e todas as recordações boas do que vivemos juntas, paixões em comum, dividindo o que amávamos. E a escola bíblica me fez lembrar dela porque ela era tão boa naquelas músicas em espanhol. A pronúncia dela era incrível. A gente sempre se perguntou como ela conseguia enrolar os R's tão bem. E ela se entrosava com os habitantes locais instantaneamente. Era incrível a conexão social dela com eles. Então, ser capaz de assumir esse papel e liderar tudo aquilo foi... Eu me senti como se tivesse um pedaço dela. Eu não pensei assim... de imediato, ainda bem que eu vim, mas foi como uma percepção aos poucos de que foi o melhor. Mesmo não tendo percebido isso no começo, no fim, acabou sendo fantástico. E me ajudou a superar, a sair de casa, e foi uma distração pra mim. E era o que eu precisava. Depois de tanto tempo cuidando da minha mãe, a minha vida se resumia àquilo e... tudo girava em torno da minha mãe. Foi realmente bom sair e poder ir ao Peru, para poder esquecer de tudo, esquecer de todo o sofrimento, esquecer de lamentações, de tudo que aconteceu e seguir em frente. Apesar das circunstâncias que acontecem na sua vida, se Deus chamar você para ser um missionário, por favor, diga sim. Que linda história. Agora uma pergunta para você. Você já parou para pensar nos seus hábitos de consumo? O projeto de um aluno do UNASP conscientizou diversos universitários sobre o uso de descartáveis. A reportagem é do Taylorson Lima. A sala de aula é um espaço que prioriza o desenvolvimento dos estudantes, para que se tornem profissionais mais capacitados. Ainda assim, as aulas não se limitam aos conteúdos intelectuais e teóricos. Também é possível tirar lições para o cotidiano. E foi assim que um aluno de arquitetura do UNASP, Campus Engenheiro Coelho, teve uma ideia que trouxe mudanças significativas para o dia a dia do internato.
A ideia surgiu na sala de aula com a matéria de sustentabilidade aplicada. Tínhamos que aderir a ações sustentáveis para a nossa vida, para o cotidiano, e eu escolhi a do copo. Passei a aderir então ao copo individual no refeitório e outras pessoas também se interessaram. Então a gente fez compras coletivas, a primeira dela foram 50 copos, depois mais 100 copos. Então uma mudança pessoal seria somente 90 copos por mês, levando em consideração que a gente usa em média 3 copos por dia. E agora com 150 pessoas também usando o copo descartável aqui no NASP, nós vamos economizar 13.500 copos por mês no refeitório. A inspiração veio das aulas de sustentabilidade aplicada. Bom, a disciplina com o título Ambiente, Arquitetura e Sustentabilidade faz parte do curso de arquitetura aqui do NASP e nela a gente aprende sobre arquitetura sustentável, urbanismo sustentável, mas eu queria também que os alunos vivenciassem pessoalmente essa mudança, né? Começar a pensar em sustentabilidade no seu próprio dia a dia. De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente, o plástico leva mais de 400 anos para se decompor, o que trouxe a ideia de copos reutilizáveis. O que no começo parecia ser algo pequeno, rapidamente chamou o interesse de outros estudantes. E eu descobri que se todo mundo vivesse como eu, a gente já teria acabado com 2 planetas Terras. Então eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa. E daí quando surgiu essa iniciativa dos copos, eu falei, agora é a hora. O exemplo da utilização dos copos levou outros estudantes a se interessarem pela ideia. Eu vi o pessoal, eu conheço já o Whitney, mas eu vi os meus amigos comprando os copos e no começo eu não estava muito interessada, mas depois eu vi o pessoal usando, aí me despertou curiosidade, então eu fui, fiz meu pedido e consegui o meu também. Trocar um copo plástico por um copo reutilizável pode parecer algo não tão complexo, mas uma simples mudança de hábito traz impactos diversos para o cotidiano. Os alunos fizeram diversos projetos sustentáveis, como reduzir o tempo do banho, utilizar sacolas retornáveis de supermercado, entre outras ideias. Tivemos também alunos trabalhando com diminuição do consumo de energia em casa, diminuição do consumo de água, até mesmo captação de água de chuva, reciclagem, utilização de veículos como bicicletas e patinetes elétricos ao invés do carro e muitas outras ideias. Por exemplo, agora quando eu tomo banho, eu penso, por que eu estou diminuindo a quantidade de descartáveis, mas eu estou tomando um banho longo, então não está, tipo assim, sendo compatível com o meu estilo de vida. Então, automaticamente a gente acaba mudando a forma de pensar num todo, nas nossas escolhas, decisões do dia a dia. Uma das armas contra o novo coronavírus é a prevenção, bem como a prática das medidas de segurança, não é mesmo? Elas são fundamentais para conter o avanço da doença. Mas mesmo quem sempre cuidou da saúde também não está a salvo. Há alguns dias perdemos 2 grandes vozes importantes da área da saúde adventista. O Dr. Daniel de Faria, médico no Hospital Adventista de Belém, e a professora Elisa Biasi, autora de diversos livros sobre saúde e nutrição e integrante da equipe da Clínica Adventista de São Roque. Mas, embora suas vozes tenham silenciado por um momento, a mensagem que eles trouxeram continuará viva. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o legado da professora Elisa Biasi na reportagem da Larissa Prois. Para quem você está deixando o seu testamento? Vivemos tempos em que partidas são abreviadas e despedidas nem sempre permitidas. A vida, que sempre passa depressa, parece ter encurtado ainda mais. E quando ela acaba, a gente se pergunta, o que ficou de quem se foi? Este é um pedacinho do Longo Testamento, deixado por Elisa Biasi. Eu conheci a dona Elisa Biasi desde criança. Minha mãe sempre buscou fazer comida saudável para a gente em casa e as receitas dela eram sempre bem-vindas. Eu conheci a Elisa, eu tinha 17 anos, foi na Clínica Adventista em São Roque, no meu primeiro trabalho. Ela tinha um dom maravilhoso, né? Criativa, hábil, né? Eu tive contato com a Elisa Biasi já nos primeiros anos da minha vida. Minha mãe, ela tinha o livro O Maravilhoso Poder das Plantas, talvez, que eu acho que até esse que eu tô aqui, só que é a primeira edição. E minha mãe tratava a gente com todas as recomendações dos livros da professora Elisa Biasi. E essa história se repetiu muitas vezes. E tudo começou com uma mãe em busca de saúde para seu filho. Elisa teve um filho deficiente e encontrou nos textos de Ellen White inspiração para viver e escrever livros que ajudaram milhares de famílias ao redor do mundo. Uma pessoa que passou todo o conhecimento que ela tinha
para mim, para as meninas, para todos que trabalharam com ela. Uma das coisas que assim que mais me chama atenção nela, me chamou atenção, é que uma pessoa de extrema, apesar de tanto conhecimento, extrema simplicidade. Então, acho que isso tornava o conhecimento dela acessível, essa simplicidade dela. Um conhecimento imortalizado no Ministério da Saúde e Cura. Um legado gravado na essência da Clínica de São Roque, no cardápio do Centro de Treinamento em Cotia, São Paulo, no programa Vida e Saúde e em muitos livros. Eu sei que somando tudo por baixo, passa de 5 milhões de livros. Ela ter deixado por escrito tudo que ela já estudou e já empreendeu na vida, isso é muito bom porque a gente tem um material palpável, sabe? Um dos maiores legados que, para mim, a Dona Elisa deixou foi ela conseguir enxergar à frente do tempo dela, mas enxergar o todo. Outra coisa que eu admiro muito é a culinária. A culinária dela, que foi uma culinária pioneira, vegetariana, saudável e gostosa. Porque a Elisa falou numa época em que não era moda, como é moda hoje, comer bem, comer saudável. Ela era uma pessoa muito feliz na cozinha, sabe? Você não via ela triste, não via ela brava, sempre feliz, sabe? Ela trazia amor realmente naquilo que ela passava pra gente, sabe? Mas o seu tempero secreto nas receitas só funcionava, pois era, antes de tudo, seu princípio de vida. Deus é um Deus de natureza amorosa, e nós saímos das mãos desse Deus, saímos com natureza amorosa. Adão saiu, né? E o pecado transformou isso. E o trabalho da redenção, o resultado, quando a gente fala de salvação, santificação, o resultado é esse processo de transformação da natureza amorosa. Então a gente tirava o foco da reforma de saúde como objetivo principal, mas como meio de ter uma mente clara para ter uma adoração adequada. E nesse processo da adoração, ser atuado, receber a atuação do Espírito, né? E fazer essa transformação. A voz de Elisa foi calada antes de que pudesse dizer tudo o que planejava, mas seu testamento foi escrito em vidas, e seu legado ecoará enquanto houver gente para alimentar, pessoas para curar e filhos de Deus para amar. A relevância do projeto dela nunca vai morrer. Isso nos traz esperança. E chegou a hora da sua participação aqui no Revista Novo Tempo. A gente quer saber qual boa notícia você tem para compartilhar com a gente. É só mandar para o WhatsApp 0 Operadora 12 98135 2908. Pode ser por texto ou por vídeo. Se puder, manda umas fotos também, tá bom? Vamos ver quem já participa? Aline Libério, de Uberaba, Minas Gerais. Feliz sábado, Darcy, para você também, Aline. A minha boa notícia é que durante a pandemia estamos conseguindo passar mais tempo em família. Agradeço a Deus por cada momento junto com meu esposo e minha filha. Te desejo uma ótima semana. Para você também e para sua família também, Aline. É isso aí, sermos gratos pelo que a gente tem. Vamos para um rápido intervalo? Mas daqui a pouco tem o quadro Missão 360 Graus, em que veremos a história de um jovem missionário da Indonésia que tem falado do amor de Jesus num centro de reabilitação para deficientes visuais. Eu te espero por aqui. Estamos de volta e vamos ao quadro Missão 360 Graus. Gente, na Indonésia dá para achar massagem por todo lado, mas um missionário escolheu aliviar seu cansaço no Centro de Reabilitação para Deficientes Visuais. Além de fazer novos amigos, ali ele encontrou uma boa oportunidade para falar de Jesus. Uma pequena atitude pode ser um grande ato de fé dedicado ao Senhor. Mondari é um membro adventista da Igreja de Manado, na Indonésia. Ele decidiu que faria a diferença com pequenos gestos de bondade para deficientes visuais. Ele adora fazer amizades e ter novas experiências. Um dia, depois de trabalhar muito, ele se sentia cansado e queria uma massagem.
Então Mundari foi a um centro de reabilitação para deficientes visuais para saber se algum dos estudantes poderia fazer a massagem. Eles tinham acabado de fazer um curso de massagem e um dos alunos gentilmente ofereceu praticar suas novas habilidades em Mundari. Durante a massagem, Mundari começou a falar com o aluno. Eles conversaram sobre trabalho, igreja e sobre a vida no geral. Mundari falou sobre a sua igreja e a Bíblia. A conversa foi se aprofundando e no fim da massagem, o aluno estava muito interessado no que havia aprendido com Mundari. Aquela massagem foi o início não só da amizade entre Mundari e aquele aluno, mas também com as outras pessoas do centro de reabilitação. Não demorou muito para que Mundari começasse a pregar no centro e alcançasse mais alunos. Servimos nossos amigos deficientes visuais, porque quando Jesus estava nesse mundo, ele cuidava deles. Ele tocava em seus olhos e os curava. Por isso, como seguidores de Cristo, oferecemos compaixão a esses nossos amigos. Mundari descobriu que o centro permitia cultos para todos os alunos cristãos. Isso abriu portas para que ele e a sua igreja adventista local pregassem aos alunos por meio do trabalho missionário médico e pelos cultos. Estamos muito felizes por poder chegar até nossos amigos deficientes visuais aqui em Manado, principalmente dos adventistas. Eles precisam de cuidado e aceitação da sociedade. Essa instituição não deveria ser a única responsável pela reabilitação deles. Eles também precisam de compaixão e apoio da comunidade para viverem normalmente e serem aceitos pela sociedade. Nosso objetivo é ensiná-los a viver de forma independente após o treinamento nessa instituição. A equipe e o diretor do Centro de Reabilitação são gratos pelas atividades conduzidas pela Igreja Adventista local. Nem todos os deficientes visuais recebem a mesma atenção ao cuidado da comunidade. Por isso, somos gratos por saber que os adventistas cuidam de nós. Eu sei que há organizações e igrejas que nos visitam anualmente, mas a Igreja Adventista nos prioriza e nos visita com frequência. Fora do centro de reabilitação, Mundari aumentou a sua amizade com os deficientes visuais. Um dia ele fez o convite para um culto em sua igreja no sábado, e muitos foram até lá. Foi incrível para Mundari vê-los cantando e louvando. Não enxergar já é um desafio enorme para os deficientes visuais. Por isso, Mundari decidiu não só compartilhar uma descrição da bela criação de Deus aqui na Terra, mas também direcioná-los ao paraíso. Eu sei que os adventistas se importam mesmo conosco e, pela nossa experiência, acredito que os adventistas estão sempre prontos para nos servir. Aqui nessa igreja, os deficientes visuais descobriram amor, verdade e uma nova família. É por isso que Mundari e os outros adventistas de Manado estão servindo a Deus e trabalhando para cumprir a sua missão. Um dos aspectos mais fascinantes sobre a vida de Jesus Cristo foi a sua intencionalidade e sua estratégia de missão. Ele não apenas apresentou a importância da proclamação do Evangelho eterno a todo mundo, mas também preparou um movimento dinâmico de multiplicação que foi capaz de colocar em prática o seu propósito. Ele agiu de tal forma que as pessoas que entravam em contato com ele não mais continuavam as mesmas. Muitos o rejeitaram, como a maioria dos líderes religiosos dos seus dias. Já outros o aceitaram. Por exemplo, há aquela mulher samaritana que nós encontramos no relato de João 4. Ali os habitantes de Samaria que conheceram Jesus por intermédio daquela mulher finalmente disseram: agora nós cremos não somente por causa do que você nos disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que esse é realmente o Salvador do mundo. Salvador de quem? De algum grupo de pessoas? Dos mais favorecidos? Dos privilegiados? Da elite religiosa? Daqueles que tiveram a oportunidade de nascer em um país cristão? Não, nada disso. Aquelas pessoas, por sinal, não eram judeus. Chegaram à conclusão de que Jesus era de fato o Salvador do mundo, o mundo todo. Através do seu sacrifício,
dando a sua vida pela humanidade, Cristo tinha a convicção de que todo mundo teria oportunidade de salvação. Ele mesmo afirmou, referindo-se à sua crucifixão: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele viveu, morreu e ressuscitou de acordo com o propósito de Deus. Ele não podia falhar. Tudo isso para que hoje nós pudéssemos ter esperança de vitória, assim como ele venceu. Mas como continuar o sonho? Como avançar com a mensagem do Evangelho de salvação a todo mundo? Que tipo de estratégia usaria Jesus? Simples. Ele decidiu chamar 12 homens para segui-lo. Jesus não estava preocupado com programas ou eventos envolvendo milhares de pessoas. Seu foco e energia foi dirigido no ensino de alguns poucos, que foram o seu método de alcançar o mundo com as boas novas. Foi por essa razão que eles foram chamados de discípulos. Eles foram aprendizes, pupilos do Mestre. Somente depois eles foram chamados de cristãos. Cristo sabia que não ficaria muito tempo nesse mundo. Por essa razão, ele desenvolveu seu ministério de tal forma a capacitar seus discípulos para que eles fossem testemunhas de tudo aquilo que presenciariam e aprenderiam do seu Mestre. O que eles precisariam fazer então? Não muito, apenas aceitar um convite. Siga-me e eu os farei pescadores de homens. Essa era a essência daquele programa de treinamento prático. Os discípulos deveriam apenas segui-lo. Obviamente, a decisão dos discípulos seguir a Jesus Cristo demandava obediência e fidelidade aos ensinamentos que eles receberiam. Ajuda assim, foram pouco a pouco sendo transformados pelo amor e pela graça de Jesus. Esse era o plano do Mestre. Esse plano foi progressivamente se ampliando na vida dos primeiros discípulos, que foram a base e o fundamento desse movimento chamado cristianismo. Por que tudo isso é importante? Porque o plano do Mestre continua o mesmo. Hoje, Jesus Cristo continua, através da presença do seu Santo Espírito, buscando discípulos que também decidam viver em obediência e fidelidade aos seus ensinamentos. Ele focou sua atenção não em uma grande multidão, mas em uns poucos que pudessem viver a transformação. Ele também focou a sua atenção em um movimento que pudesse se multiplicar. Foi assim que a história do mundo foi dividida em duas partes, antes e depois da primeira vinda de Jesus Cristo. E hoje, tanto você como eu, nós somos uma vez mais convidados a participar desse mesmo movimento de multiplicação. Nós não precisamos influenciar milhões de pessoas, mas podemos, sem dúvida alguma, fazer a diferença na vida de uns poucos. Agindo assim, podemos ter a certeza de que esse movimento de multiplicação continuará no cumprimento da missão do Mestre. Cabe a cada um de nós aceitar o mesmo convite, feito a 2 irmãos, às margens do Mar da Galileia. Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. E então, que resposta você vai dar hoje para o Mestre? Os jovens adventistas de Vitória da Conquista, na Bahia, estão participando do projeto Vida por Vidas, para o incentivo à doação de sangue. Afinal, a demanda por doadores é sempre crescente, não é? Vamos ver mais detalhes na reportagem da Érica Uchoa. Os jovens adventistas de Vitória da Conquista promovem campanha contínua para a doação de sangue, a fim de abastecer os bancos da cidade. Afinal, com a pandemia, a demanda por doadores é crescente. No mês de abril, na ênfase do projeto Vida por Vidas, a campanha atraiu cerca de 100 doadores. Em maio, a ação se repetiu. Bem, o que a gente está fazendo aqui é uma extensão do projeto Vida por Vidas, né? Devido ao agravamento da pandemia, a gente tem percebido que os bancos de sangue estão muito em baixas. E como a gente não quer fazer uma ação pontual, a gente quer que essa ação seja contínua, então a juventude aqui de Vitória da Conquista decidiu se organizar para que todos os meses, pelo menos uma vez por mês, aí, um sábado no mês, os jovens estejam assim participando, né, desse ato de doar sangue, salvar vidas. A nossa igreja tem sido relevante, não somente naqueles momentos pontuados, naqueles grandes projetos, mas a igreja tem que ser relevante em qualquer momento. E hoje, nesse sábado, os jovens adventistas escolheram para doar sangue, porque a necessidade das pessoas é constante. Então, a igreja precisa estar onde há necessidade. Por isso que os jovens precisam e nós precisamos continuar sempre ajudando. A doação de sangue é um ato simples e altruísta que pode salvar vidas. Júlia comemorou a participação no projeto ao doar pela primeira vez. Eu já tinha vindo doar outras vezes. Das 2 últimas vezes eu não pude doar por conta do peso e por conta de um machucado que eu tinha. Só que dessa vez eu acho que eu vou conseguir doar e eu estou muito feliz, porque eu sempre achei importante a doação de sangue. Sempre tem pessoas que precisam e a gente precisa dar o nosso melhor para ajudar as pessoas. Se isso é uma forma, eu fico muito feliz e muito empolgada de poder ajudar.
A edição deste ano dos concursos Bom de Lição e Bom de Bíblia do Mato Grosso do Sul teve seu encerramento no último final de semana. Tanto a educação adventista quanto o Ministério Jovem se empenharam em desenvolver na juventude o hábito do estudo da Bíblia de uma forma bem divertida. Uma das crenças fundamentais dos adventistas do sétimo dia é que a Bíblia é a palavra de Deus. Através do estudo deste livro sagrado, as pessoas podem entender qual a vontade divina para suas vidas. Com o objetivo de incentivar os jovens a se aproximarem mais da Bíblia, a Educação Adventista e o Departamento de Jovens da Associação Sul-Mato-Grossense, inspirados pelo programa Bom de Bíblia da TV Novo Tempo, desenvolveram projetos parecidos. Mas o objetivo do projeto foi bem maior que uma simples competição de conhecimentos bíblicos, como explica o pastor Elton. Nós imaginávamos que eles iriam se engajar, mas eu vi que eles se interessaram mais em estudar a Bíblia, em ver os detalhes das histórias bíblicas. Eles comentam mais do que eles leem, tiram dúvidas. O Luiz Henrique foi o campeão do ensino fundamental. Segundo ele, 3 horas do seu dia eram dedicados ao estudo da Bíblia. Estudava bastante, só que depois da prova começou a cair a semana de... Depois da prova do Bom de Bíblia começou a cair a semana de avaliação. Aí reduziu o tempo que eu tinha para estudar a Bíblia. Aí eu ficava uma hora e meia estudando a Bíblia. Já o Ministério Jovem foi além e aderiu ao Bom de Lição. A cada semana, desafios a respeito do tema da lição eram disponibilizados para os participantes colocarem em prova o que aprenderam durante os seus estudos. O grande objetivo do projeto Bom de Lição Jovem aqui no Mato Grosso do Sul era envolver os jovens no estudo da lição, fazer com que eles estudassem diariamente. Então o concurso foi só uma mola para motivar os jovens a estudar a lição em casa. Este é o Rafael. Ele e mais um grupo de jovens estão realizando o projeto Humano em Missão na cidade de Chapadão do Sul, no interior do estado. Motivado por um amigo, decidiu participar do Bom de Lição e foi campeão após uma disputa acirradíssima contra a participante Gislene. Aí ele deu esse incentivo a mais, né? Durante o dia a equipe dá estudos bíblicos, né? E o horário livre é na parte da manhã e na parte da noite. Aí nós tínhamos esse horário para estudar a lição, né? Quem não podia ficar de fora dessas finais era a figurinha carimbada do programa Bom de Bíblia, André Leite. O apresentador esteve na capital morena para apresentar as finais. As pessoas gostam de game show, né? Elas gostam de torcer, de ver uma disputa. E quando a gente coloca aí conhecimento bíblico, a gente tem a emoção, o formato divertido, onde as pessoas também interagem tentando responder, mas ao mesmo tempo com um crescimento pessoal, porque você está aprendendo algo sobre a Bíblia, está desenvolvendo um conhecimento sobre isso. Com o Bom de Bíblia é assim e com o Bom de Lição também é da mesma maneira. Como é bom aprender a Bíblia assim, não é mesmo? E vamos a mais um momento de interação com você aí de casa. Mande a sua boa notícia para o nosso WhatsApp 0 operadora 12 98135 2908, que a gente mostra aqui para o Brasil inteiro ver, tá bom? Vamos lá. Luciana de Viamão, no Rio Grande do Sul. Aos 50 anos, eu sou a melhor versão de mim. Oh, glória a Deus por isso. Me formei ano passado e neste ano vou fazer Enem para a próxima faculdade. Faço exercícios regularmente pelo YouTube. Só gratidão a Deus por tudo. Quanta energia, coisa boa, Luciana. Um beijo para você. Neuza Aparecida, olá Darcy, estou te assistindo daqui de Juruáia, Minas Gerais. A Novo Tempo é minha companhia, pois moro sozinha. Amo todos os programas da Novo Tempo e eu te agradeço pela tua companhia, viu, Neuza? Muito obrigada, Deus te abençoe. Vamos para mais uma pausa rápida, mas depois do intervalo você vai conhecer um projeto de leitura que pode ajudar na redução penal dos detentos lá do Mato Grosso do Sul. E tem o giro de boas notícias, além das informações internacionais da ANN. Eu volto bem rapidinho. Estamos de volta e vamos diretamente ao nosso giro de boas notícias, hoje com a jornalista Daiane Fagundes. Dai, feliz sábado, seja bem-vinda por aqui. Obrigada, bom sábado para você também, Darcy. Obrigada. É muito gostoso fazer o giro de sexta-feira, imagina? Começar o sábado dessa forma, falando de boas notícias, é sempre muito gostoso, Traz esperança, né? É, isso é verdade, é verdade. Bom sábado para você também, boa noite para você. E olha, eu já começo o giro de hoje
com o Giro de Boas Notícias de hoje falando da expansão da TV Novo Tempo. Isso porque desde o dia 30 de maio, no último sábado, o Canal da Esperança agora pode ser visto lá em Cambé, no interior do Paraná, Paraná, minha terra, viu? E lá agora pode ser visto em canal aberto. É só sintonizar em 20.1 no seu televisor e pronto. Vai acompanhar uma programação diferenciada, voltada para toda a família, né, Darcy? Verdade. Aqui, olha, a gente tem programa de saúde culinária, temos programas de estudo da Bíblia, programa de boas notícias, programas infantis, tem também programa sobre a origem da humanidade, enfim. É uma programação de qualidade e com valores cristãos e de esperança, como você bem mencionou no início, né, Darcy? É o nosso objetivo também, levar a esperança para você que está em casa. Essa é a nossa missão. É verdade. Gente, o lançamento foi realizado lá em Cambé, dentro da Igreja Adventista do Jardim Ana Rosa. E durante a semana, os apresentadores aqui da Novo Tempo enviaram vídeos convidando os moradores a assistirem à programação. Para quem não conhece, Cambé tem cerca de 107 mil habitantes, fica ali do ladinho de Londrina, que é a segunda maior cidade do estado do Paraná. E em breve também vai ter ali no município um centro de influência, onde vai funcionar um espaço Novo Tempo para receber os convidados que nos assistem pela televisão. E se você conhece alguém que mora em Cambé, já manda mensagem aí e avisa que agora Novo Tempo está em canal aberto lá, né? Que bênção! Canal 20.1, 107 mil possibilidades da gente falar de esperança e transformar vidas, viu? Um abraço a todo o pessoal de Cambé. Perfeito. E aí a gente já começa mesmo com notícia boa, porque sinal do Novo Tempo em canal aberto é coisa boa, né, Darcy? Verdade. Olha só, mudando de assunto, gente, eu conto agora para vocês a história do Wanderson Campos. Ele é contador, mora lá em Cuiabá, no Mato Grosso, e desde 2019, nas horas vagas, ele substitui ali as calculadoras, os gráficos e os relatórios financeiros por uma mochila, megafone e uma placa bem direta com a mensagem: Jesus está voltando. Olha só! Mensagem direta, né? Muito! Olha, pelo menos 3 vezes por semana você consegue ver o Wanderson aí na sua tela e pelo menos 3 vezes por semana ele se dedica a anunciar nas ruas da cidade sobre a esperança de uma nova vida com Deus, que é a nossa maior esperança, né, Darcy? Ele conta que a ideia surgiu depois que ele conheceu pela internet o trabalho de um senhor que viaja o Brasil numa Kombi para pregar o Evangelho. E ele ficou muito inspirado com essa história, pensou que também poderia fazer algo semelhante com isso. Então, ele comprou um bom megafone, mandou ali confeccionar a placa com a mensagem, encheu a mochila dele com livros e folhetos missionários e foi para a rua. E os lugares escolhidos por ele são sempre os mais movimentados. Pontos de ônibus, as proximidades da Universidade Federal do Mato Grosso, praças também, como a Praça Alencastro, que é a favorita dele. E nos dias da semana, ele vai para estes lugares ali por volta das 5 horas da tarde e às vezes fica lá até às 8 da noite. É bastante tempo fazendo esse trabalho. E aos sábados também ele sempre dedica parte da tarde para evangelizar com o megafone. Cumprindo o que Jesus falou, né? Com Ide certeza. por todo mundo e anunciar o Evangelho. Ele está fazendo a parte dele, É viu? verdade. E olha, a disposição dele, do Wanderson, não diminuiu durante as dificuldades da pandemia. Pelo contrário, ele diz que sente ainda mais vontade de evangelizar, porque ele percebe mudanças, principalmente nele mesmo, desde que começou esse projeto. E é isso mesmo. Quando a gente fala de Deus para alguém, os mais beneficiados somos nós mesmos, né? Exatamente. A gente aprende mais dessa esperança, a gente aprende mais sobre Deus, fala do amor dele. E não tem coisa melhor que isso, né? A gente é transformado primeiro, né? Esse é o objetivo. E olha, para terminar o giro de hoje, eu quero contar para vocês sobre um estudo bíblico que foi lançado recentemente. O estudo se chama Sábado da Criação, viu? Eu lembro que eu falei dele aqui no giro semana passada, mas é sempre bom a gente reforçar esse estudo especial que inclusive aparece aí na sua tela. Porque olha, em um tempo marcado por filosofias anticristãs, sincretismo e pluralismo religioso, muitas pessoas têm a falsa compreensão de que Deus não existe ou de que ele é indiferente. Infelizmente, o significado perdido do sábado é também o significado perdido em relação a Deus. Então, esse guia de estudos vai permitir que você se aprofunde no conhecimento de Deus e do plano que ele tem para a sua vida. Você vai descobrir ainda hoje que pode sim reivindicar a bênção da criação. E olha, esse estudo é novinho, né, Darcy? É novinho, Recém acabou saiu do de forno. sair, foi lançado agora há pouco por aqui. Exato, acabou de ser impresso, viu? E é um presente do Revista Novo Tempo
para você. Para conseguir, é só entrar em contato com a gente por esse telefone que aparece aí na sua tela. É o operadora 12 98244 4449, tá bem? E a gente envia para sua casa como, Darcy? De graça, você não precisa pagar nem pelo envio, viu? E você pode acessar o biblia.com.br e também pedir por lá. É só fazer um cadastro rapidinho com os seus dados e a gente envia para sua casa com todo carinho. É só você falar que foi um presente aqui do Revista Novo Tempo, tá bom? E estudar bastante sobre o sábado, aprender sobre essa grandiosidade que é o sábado, um presente de Deus pra gente, né? É verdade. Obrigada, Dai. Eu que agradeço. E com isso eu me despeço te desejando mais uma vez um bom sábado, Pra Darcy. você também, Deus te abençoe. Obrigada. Bom sábado para você que está em casa. É isso aí, minha gente. Gente, o Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo, com mais de 800 mil presos, segundo dados aí revelados pelo Banco de Monitoramento de Prisões do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Para amenizar esse quadro e oferecer soluções ao poder público, a sede administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o estado do Mato Grosso do Sul criou um projeto intitulado Livres. O objetivo é diminuir a ociosidade dos presos, além de apresentar novas condições de pensamentos por meio da leitura. Veja só. No ambiente hostil dos presídios, a leitura pode ser uma válvula de escape. Além de trazer liberdade de conhecimento, o hábito pode ajudar na redução da pena. Intitulado Livres, o projeto desenvolvido pelo Departamento de Publicações da Associação Sul-Mato-Grossense foi lançado no dia 20 de maio, no presídio de Ponta Porã, cidade que faz fronteira com o Paraguai, a 312 quilômetros da capital Campo Grande. O livro escolhido foi O Grande Conflito, da escritora norte-americana Ellen White, como explica o pastor Gilson. O projeto nasceu, na verdade, eu tenho que atribuir o crédito a Deus. Deus que me impressionou a respeito desse público que fica aqui dentro e a gente não tem como acessar. Depois a gente repassou isso para empresários, para pessoas que a gente tem contato e eles compreenderam o projeto, então resolveram patrocinar essas pessoas que não teriam condições de comprar a nossa literatura. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, iniciativas parecidas já são realidade em diversos estados, como São Paulo, Tocantins, Goiás, Santa Catarina, entre outros. A cada livro finalizado, o detento tem a sua redução de 4 dias em sua pena. Porém, o projeto está limitado a apenas 12 livros ao ano, totalizando uma redução de 48 dias. Mas para que a sua redução seja computada, o detento precisa fazer uma redação. E só depois de aprovado por professores, aí sim que a sua redução será computada. O projeto pela leitura, o interno é cadastrado, todos que têm interesse, porém a casa escolhe aqueles internos que têm realmente comportamento, que têm comprometimento com a ressocialização. Todo projeto que a gente implementa na unidade é para ajudar a ressocializar, né? Buscamos obras de autoajuda, né? De autorreflexão, né? Que eles possam ler o livro, além de adquirir o hábito e o gosto pela leitura. Aqui na nossa unidade, é uma unidade que prioriza a questão do trabalho, né? Ele tem a oportunidade tanto de estudar, como participar da remissão por leitura, como também ele tem a oportunidade de trabalhar nos nossos diversos setores aqui. Além do apoio emocional e espiritual dentro do presídio, os familiares dos detentos também receberão ajuda. Qual que é a nossa intenção? Além de atendermos o interno, nós também visamos o atendimento à família. Por isso que nesse projeto de hoje veio o pastor local, tá? O pastor do distrito, para se familiarizar com esse ambiente e depois estender esse atendimento às famílias, porque eles estão lá, né? Não tem a presença daquele que está aqui dentro, mas lá a igreja consegue alcançá-los e abençoar a vida também dos familiares dos internos aqui. O projeto Anjos da Esperança está completando 15 anos de história. Para comemorar esta data, a Novo Tempo reuniu ex-apresentadores e colaboradores atuais da rede em uma comemoração de mais de 2 horas. Os repórteres J. Terres e Elindo Camutali estiveram no Anjos 15 anos e trazem os bastidores da programação desta festa. Veja só. Aquilo que um dia foi apenas sonho, tornou-se o começo de uma realidade em 1906. No comando do 14 Bis, o inventor brasileiro Santos Dumont
voou durante 21 segundos a 220 metros do chão e entrou para a história como o primeiro voo sem auxílio mecânico. Do outro lado do Atlântico, 100 anos no futuro, um pequeno projeto, que também começou pequeno, ganhou asas. Em 2006, o Anjos da Esperança era criado para levar a mensagem bíblica por meio dos canais de comunicação da Rede Novo Tempo. Não demorou muito para que o projeto ganhasse força, visibilidade e comprometimento dos doadores. Desde então, 1 década e meia já se passaram e a comemoração desse período foi feita no último sábado. Deus nos chama para servir e o seu nome proclamar. O Anjos 15 anos reuniu ex-apresentadores, doadores, cantores e membros da administração da Novo Tempo. Entre os momentos altos da programação, a equipe de produção separou uma surpresa para o diretor-geral, Antônio Tostes. Os irmãos do pastor vieram entregar pessoalmente cadernos de oração da mãe, Dona Manuelina, que durante em vida foi apoiadora do Anjo da Esperança desde o início do projeto. Para mim foi uma surpresa muito grande. Eu não imaginava que eles reservariam esse espaço para recordar da minha querida mãe, que foi um anjo da esperança com muito amor, com muito carinho, porque ela é apaixonada pela palavra de Deus, pela esperança da volta de Cristo. E ela sabia que eu estava aqui, e isso tornava toda essa relação ainda maior. Eu tive uma relação muito forte com a minha mãe, assim como eu tenho uma relação muito forte com a Novo Tempo, em especial com o projeto Anjo da Esperança. Desde que eu assumi a Novo Tempo, o projeto Anjo da Esperança recebe a minha direção direta. Eu cuido do departamento, assim como cuido da escola bíblica, porque eu sei que os Anjos da Esperança são instrumentos usados por Deus. Nós dependemos dos Anjos da Esperança, porque nós dependemos de Deus. Assim como Deus nos usa aqui para fazer o trabalho, Deus usa cada anjo da esperança para sustentar o que fazemos e fazer com que nós cresçamos. Vou seguir apaixonado por esse projeto, porque ele faz parte da minha vida. Na maioria, os apoiadores são pessoas anônimas. Muitos nunca nem tiveram a oportunidade de conhecer as instalações da Novo Tempo. Mas é por acreditarem na esperança que compartilhamos aqui que milhares doam para o projeto todos os meses. Um exemplo é a Dona Joana. Ela e sua família começaram um ministério de venda de pães. Todo o dinheiro arrecadado é encaminhado como doação para Novo Tempo. Meu projeto era fazer 20 pães por semana, hoje eu faço quase 50. E eu quero chegar a 50 doação por semana. Porque esse projeto é um projeto sério, um projeto muito abençoado por Deus. E peço para as pessoas também que continuem doando, e aquele que ainda não é doador, para ser, né? Porque vale muito a pena ser Anjo da Esperança. A intenção em ser um futuro doador pode ser feita por meio de uma simples ligação. Vendo assim, até parece uma central telefônica profissional. Mas não. Estes são contadores, produtores, jornalistas, secretárias e gerentes de diversos núcleos de produção da Novo Tempo. Atrás das câmeras e dos microfones, os cuidados com a prevenção contra a Covid-19 foram aplicados. Álcool em gel nas mãos, distanciamento social, uso de máscaras de proteção e aplicação de spray anti-Covid nas roupas. Já de frente para as câmeras, os apresentadores conduziram um programa de mais de 2 horas de duração, marcado principalmente por histórias de vidas transformadas. Essa 1 década e meia, o Anjos da Esperança tem sido a luz para a Rede Novo Tempo de Comunicação. Hoje, no evento de 15 anos, comemora-se mais do que apenas uma recordação. É um marco para o futuro da emissora. Nós imaginamos que esse projeto vai crescer cada vez mais como tem crescido a Novo Tempo. Ainda hoje eu recebi uma mensagem de alguém que diz que acompanha Novo Tempo há 2 anos e tomou a decisão de entregar sua vida a Cristo. Esses milagres são diários. A gente também não sabe de muita coisa que acontece. Louvamos a Deus, porque a gente sabe que histórias serão contadas apenas no céu. Mas nós temos muito para crescer. Por isso o apoio de cada novo anjo é indispensável para o avanço da Novo Tempo. Obrigado, pastor. E chegou a hora das notícias internacionais da Igreja Adventista do 7º Dia com o pastor Williams Costa Júnior, da ANN.
Empresa doa 430 mil dólares para combater o coronavírus na Índia. Rede de hospitais adventistas combate o estresse e o esgotamento com serviço espiritual. 3 garotos são resgatados após 50 horas à deriva no Oceano Pacífico. Os detalhes você confere a seguir aqui na NN. A agência humanitária ADRA está expandindo a sua resposta ao atual surto de Covid-19 na Índia, graças a uma doação de 430 mil dólares, quase 2 milhões e 300 mil reais, da Baker Creek Heirloom Seeds. Ao ler as notícias da situação na Índia, o fundador da empresa no setor de sementes tradicionais americanas, Jerry Gentle, doou todos os rendimentos de vendas de 4 dias. O dinheiro vai ajudar a ADRA a fornecer sistemas de geração de oxigênio e equipamento médico essencial para hospitais adventistas que cuidam de pacientes críticos com Covid-19 na Índia. Gentle disse: há muitas pessoas em situações desesperadoras e quero incentivar outras empresas a fazerem o que puderem, porque existem muitas maneiras criativas, não apenas de dar, mas de conscientizar sobre o que está acontecendo na Índia. Se todos unirmos nossos recursos e habilidades, podemos alcançar muitas pessoas. Baker Creek Heirloom Seeds, empresa com sede no estado americano de Missouri, doa parte significativa de seus lucros anuais para fornecer alimentos, ajuda de emergência, desenvolvimento sustentável e educação para pessoas nos Estados Unidos e no exterior. Rede de hospitais adventistas combate o estresse e o esgotamento com serviço espiritual. Deus Pai, peço que o Senhor se junte a nós neste lugar em que o Dr. Scanlon cuida de pacientes. Orar por tudo. Ok. Em terceiro lugar, é ser agradecido por tudo. Você precisa apenas ser mais solidário. Dia após dia, cuidadores como a enfermeira Kate Leon têm um trabalho focado em seus pacientes, longas horas de plantão e momentos emocionalmente desgastantes. Muitas vezes, isso significa ficar longe da família. Tenho uma filha de quase 5 anos e ela traz alegria. Você não pode ficar estressado e triste quando está perto de uma criança, porque elas são lindas. Mesmo antes da Covid-19, o esgotamento na área da saúde era alto e a falta de médicos era uma grande preocupação. A pandemia tornou isso ainda mais desafiador e o impacto continua a crescer. Estou vendo muita depressão e ansiedade nos últimos meses. Os capelães adventistas estão prontos para oferecer apoio. Deixe-os saber que não estão sós. Número 2, apoie-os e ajude-os a perceber que não estão lutando sozinhos. Diga que você vai caminhar junto deles nesta situação. É muito bom vê-lo. Que Deus o abençoe. Obrigado por vir todas as semanas. Ajudamos a manter nosso médico seguro. Nós também fornecemos suporte às práticas médicas por meio da integração da missão clínica. Notas como essas inspiram nossas equipes a seguir em frente. Aqui diz que a porta vai se abrir para quem bater. Deus nunca fecha a porta para mim. Deus está batendo em seu ombro e lembrando que o ama. Está com você, suas mãos estão nas mãos dele ao servir os pacientes. É uma boa maneira de pensar nisso. Às vezes você precisa apenas ser uma caixa de ressonância e alguém pode tão somente precisar de uma conversa. Sempre que se sentem exaustos, eu digo: por que você entrou para a área da saúde? O que eu trouxe aqui é como se esta lâmpada se apagasse e eles estão certos, que é por isso que é desconfortável. Não é divertido, é meio assustador, mas é por isso que faço o que faço.
E quando precisam de mais, tem a doutora Laila Durr, uma psicóloga dedicada ao bem-estar médico, disponível diretamente para nossos médicos. Ela os incentiva a reconhecer os sinais de alerta e apertar o botão de reset. Certifique-se de liberar e recarregar da maneira que for melhor para você. E finalmente ter essa e aquela atitude de contentamento e ação de graças. Vou manter isso à mão, eu agradeço. Obrigado por tudo que você faz, obrigado por vir sempre. Deus o abençoe. Abençoe você também. Rafael Lopes, da Advent Health, do oeste da Flórida. Dos Estados Unidos, nós vamos para a Oceania. Todos os clubes de desbravadores da região sul da Nova Zelândia participaram de fim de semana com mais de 180 desbravadores. Os jovens montaram um acampamento em Pasquale Park, em Christchurch, e participaram de um desfile no sábado, seguido de escola sabatina em suas barracas. O tema do evento, que contou com 21 aventureiros das ilhas Fiji, foi Encontre seu caminho. Os adventistas no Pacífico Sul estão louvando a Deus depois que 3 meninos foram encontrados e resgatados após ficarem perdidos no mar por mais de 50 horas. Os garotos de 11, 14 e 16 anos desapareceram nas águas da ilha de Mota Lava, em Vanuatu, numa sexta-feira. A busca começou no mesmo dia e continuou durante todo o sábado e tarde do domingo, quando foram encontrados no meio do oceano pelo avião Wings of Hope, Asas de Esperança. Os 3 garotos são desbravadores da ilha de Mota Lava, na província de Torba, e teriam ido pescar. Pessoas em todas as ilhas do Pacífico oraram durante todo o fim de semana pelos rapazes perdidos e tiveram as suas preces respondidas. Bem, essas foram algumas das notícias da Igreja Adventista do Sétimo Dia no mundo. Se Deus quiser, na próxima semana nós voltamos com mais informações de esperança, paz e alegria. Até lá, fique com Deus e um grande abraço. Um abraço, pastor. Vamos a mais um momento da sua participação aqui no Revista. Vamos ver quais as boas notícias você traz pra gente? Solta aí. Verônica, de Itabaianinha, Sergipe. Boa noite, Darcy. Esse é o nosso querido Ministério da Mulher da Igreja do Povoado Travessão, em Sergipe. Mande um abraço para nós, um abraço para essa mulherada aí abençoada. Deus continue abençoando e usando vocês, viu? Ione Patrícia, de Salvador, na Bahia. Oi, Darcy, boa noite. A minha boa notícia é que meu amado pai foi batizado neste sábado na Igreja Adventista. Estou muito feliz. Eu também fico muito feliz por isso, tá? Tudo de bom para a família de vocês aí. Vamos para o último intervalo do programa de hoje, viu? Mas fique ligado, porque além do quadro Fé em Ação, tem o Tranquilidade Financeira, que hoje vai abordar o princípio bíblico do contentamento. E daqui a pouco eu te espero por aqui. No Fé em Ação de hoje, vamos rever um projeto apoiado pela Fé Nacional e também pelo Núcleo da Fé em São Luís, a comunidade terapêutica Porto Seguro. O Fé em Ação está no ar e aqui você já sabe, eu venho para te emocionar com histórias de transformação e também para te inspirar, mostrando que existem muitas maneiras de ajudar. Não sai daí, porque o Fé em Ação começa agora. Aqui no Fé em Ação você acompanha comigo diferentes projetos, enquanto algumas ações atuam de maneira mais pontual, levando alimento, esperança, cuidando de pessoas, outras ações têm de ser realizadas de maneira mais profunda, com tempo e recursos para resgatar alguém que se encontra perdido, que perdeu o rumo e precisa de um olhar de amor, que mostre que é possível recomeçar. Vamos agora para Barreirinhas, no Maranhão, para você conhecer comigo a comunidade terapêutica Porto Seguro.
uma pessoa que eu era viciado em tudo. No fumo, né, no cigarro, na maconha, e na cocaína e no crack. Eu usava tudo. A droga me destruiu a um ponto de eu perder minha família, a credibilidade de todos, uma credibilidade que eu digo que não podia comprar nenhum bombom em lugar nenhum, porque eles não confiavam em mim, né? Depois que eu conheci o crack, aí trabalhava, gastava, gastava. Então eu fui me sentindo uma pessoa sem valor. Não foi minha família que virou as costas para mim, foi eu que virei as costas para minha família. Foi eu que me esqueci e me isolei das pessoas que estavam ao meu redor. Não estava me importando com o sofrimento da minha mãe, com o sofrimento do meu pai, com o sofrimento das minhas irmãs, com o sofrimento dos meus filhos. Quando a situação se mostra sem solução, a esperança perde lugar para a incerteza. Mas se o desespero parece tomar conta, Deus levanta pessoas dispostas a amar e servir. Eu tive a oportunidade de estar 2 vezes secretária de assistência social no município. Eu presenciei muitas mães que chegavam na secretaria pedindo ajuda para internar os filhos, não sabiam mais o que fazer. E na sua maioria eram mães realmente muito carentes. Infelizmente bateu, né, na nossa família, nós tivemos um problema com um dos nossos familiares. E na época ele era menor de idade, isso dificultou muito, porque as instituições não aceitavam menor de idade. E nós ficamos assim meio que desesperados, né? Encontramos algumas, mas quando nós íamos para, né, ver a situação real, era totalmente diferente do que era promovido na internet. E aí a gente percebeu, né, que claramente que nós precisávamos fazer alguma coisa. E aí eu comecei a me mobilizar junto com a família, com alguns amigos e entendi que nós tínhamos que criar, né, uma instituição onde a família pudesse se sentir segura, onde o acolhido pudesse encontrar realmente aquilo que ele buscava para ele se libertar das drogas. Quando eu me espantei, eu já estava num poço. Cheguei a fazer contas e contas e não ter dinheiro para pagar. Aí me vi numa situação crítica. Quanto mais a gente usa, mais a gente quer usar para ver se conforta aquele buraco, né? Mas no outro dia o buraco tá maior. Eu estava sofrendo e fazendo as pessoas ao meu redor sofrer e eu não reconhecia isso, entendeu? A dependência química é uma doença incurável, progressiva e mortal. Essa é a notícia ruim. Mas a notícia boa é que, embora seja uma doença incurável, a pessoa pode desenvolver qualidade de vida. Nós, ao longo desse período, onde cada vez mais as drogas avançam nas grandes cidades, temos visto muitas famílias, inclusive da igreja, sofrerem bastante por causa desse problema. E é exatamente por isso que nós entendemos a importância do projeto Comunidade Terapêutica Porto Seguro. A gente sonhava e acreditava que podia dar certo. Foi exatamente na época que eu estava deixando a secretaria e meu esposo chegou um dia e disse assim: Salete, como que tu vai? Como que tu vai conduzir isso aí? Agora que tu saiu da secretaria, como que nós vamos manter esse pessoal? Eu disse para ele: Deus proverá. Eles me ligavam e me diziam: irmã, nós não temos hoje, só tem soja. E eu digo: põe a soja no fogo. E aí eu visitava alguns amigos e graças a Deus no final do dia eu estava aqui com alimentação para eles. Isso aconteceu diversas vezes. Até que apareceu um amigo, meu irmão Roberto, que renasceu das cinzas. Hoje ele é nosso grande parceiro, professor universitário. E ele disse: irmã, você não mais vai estar sozinho. O apoio ao projeto Comunidade Terapêutica Porto Seguro é muito importante, eu diria até indispensável, na medida em que o tratamento oferecido para as pessoas que estão lá, ele só pode ser oportunizado
se o projeto tiver condições de manter uma equipe multidisciplinar, como por exemplo, a assistente social, a psicóloga, o enfermeiro, enfim, toda uma equipe que vai possibilitar com que esse interno, esse acolhido, faça um tratamento de qualidade. Além disso, tem as despesas com 3 refeições diárias, sem contar com as outras demandas que, por causa disso, precisa de apoio financeiro. Para nós é uma alegria poder apoiar esse projeto, mesmo de uma forma muito pequena, mas estamos tentando dar o nosso melhor, inclusive arrecadando recursos com outros campos da União. É um privilégio apoiar porque isso faz parte da missão que Cristo nos deixou. O Senhor Jesus passou mais tempo curando do que necessariamente sermoneando. Então o que acontece na comunidade Porto Seguro é uma forma de refletir o caráter de Jesus aqui na Terra. Esse apoio que nós temos dado ao projeto Porto Seguro é uma integração do apoio da Fé Nacional e a Fé São Luís. E além disso nós temos um grupo de voluntariados que contribui com seus dons, com seus talentos e até com seus tesouros para que esse projeto possa cuidar desses homens e mulheres que estão lá. As nossas principais dificuldades foi, a princípio, a distância, né, da cidade para nós trazermos material para cá era muito difícil. Nós não tínhamos água, não tínhamos energia, não tínhamos transporte. Nós temos apenas 3 cômodos que servem de dormitório. Só que é muito pouco diante da demanda que nós temos. E nós temos área aqui para isso. A nossa área é 380 metros de frente com 2.000 metros de fundo. Então nós temos como fazer aqui vários plantios irrigados, por exemplo, caju não precoce. Nós temos como criar peixes, como fazer granjas. Nós temos como trabalhar com hortas. Tudo isso temos condição de fazer. O que nos falta é realmente recurso para a gente empreender essa linha de produção. O uso de drogas é uma prisão. Pessoas que vivem escravizadas, que entraram por esse caminho, todos nós sabemos que é um caminho praticamente sem retorno, porque a pessoa se sente sem forças. Quando surge uma pessoa tentando ajudar e toma a iniciativa de acolher pessoas que estão escravizadas no mundo das drogas, com a dependência química, a dependência física e psicológica, quando alguém aparece para fazer um trabalho de libertação, de apoio, de acolhimento, isso é louvável. E normalmente as drogas estragam o casamento, estragam o relacionamento pai e filho, estragam o relacionamento entre os membros da família, de maneira que quando uma pessoa é libertada desse mundo, é um motivo de tremenda alegria, de tremendo júbilo, porque é praticamente criar uma nova vida do nada. As pessoas me dizem assim: Salete, tu não tem medo não de lidar com esse pessoal? Olha, eu quero te dizer que eu nunca fui tão amada, eu nunca fui tão respeitada do que por esses filhos que Deus nos deu aqui no Porto. Porque você vê cada um deles aqui, são talentosos, sabe? São pessoas que têm sonhos. Aqui no Porto Seguro, nós tentamos mostrar para eles que eles podem sim ser vencedores, que só depende deles e que nós estamos aqui para ajudá-los. Para vocês fazerem uma ideia, os resultados são fantásticos. O projeto já recebeu mega empresários, por exemplo. Eu me lembro de um rapaz que fez um tratamento lá, que ele já tinha em particular e perdeu tudo para as drogas. Nós já recebemos também professor da Universidade Federal do Estado do Maranhão, que fez um tratamento e escreveu um livro dedicado ao projeto, por causa da alegria que ele sai depois de ter recuperado tudo, depois de ter perdido tudo para o álcool. A Fé São Luís tem incentivado, tem ajudado financeiramente e tem colaborado com os nossos irmãos que estão lá. Eles fazem um trabalho relevante na cura desses homens e mulheres
e não deixariam de ter o apoio integral da Fé São Luís. Há um tempo atrás eu tive durante 3 anos como diretor de comunicação do projeto. Eu sou Relações Públicas da Fé, mas também tive como diretor de comunicações do Porto Seguro, e na oportunidade nós galgamos e até conseguimos um apoio do governo do estado, mas aí veio a pandemia e aí esse apoio teve uma pausa, a ajuda que também nós recebemos da igreja teve uma pausa. Hoje nós vemos pessoas tão impotentes, aprisionadas pelas drogas, pelas garras férreas do vício, e elas não têm como dar conta dessas demandas sozinhas, e a família também às vezes não consegue porque não tem as ferramentas adequadas. Então, quando surge um movimento como esse para cuidar de pessoas, nós só temos que apoiar, e isso é o mínimo que nós podemos fazer. E dá uma dó no coração não poder ajudar mais por causa da nossa limitação de recursos. Mas toda ajuda é bem-vinda para abençoar a comunidade do Porto Seguro, para que continuem cumprindo a missão de Cristo aqui. Então essa pessoa, ela encontra no tratamento a oportunidade de ter sua vida de volta e, por consequência, toda a família é beneficiada através dessa transformação que o Porto Seguro oferece através do poder de Deus, porque a espiritualidade é um dos fatores que ajudam no tratamento dessas pessoas. Que é o lugar que é onde a pessoa encontra essa harmonia. Eu aprendi a ser pai, a ser marido, a ser um companheiro da minha esposa, porque quando a gente se casa, a esposa ela quer um companheiro. Deus me deu uma segunda mãe, me deu um segundo pai, me deu uma nova família que me respeita, que me aceita com a minha deficiência, com a deficiência que eu tive e que Deus está apagando. Eu sou muito grata a Deus, por Deus ter me privilegiado com essa oportunidade de cuidar dessas pessoas. Quando eu vejo eles reinseridos na sociedade, no mercado de trabalho, quando eu vejo eles conseguindo resgatar a família que eles haviam perdido, a credibilidade neles mesmos, é um sentimento que não tem palavras para me te dizer. É muito bom. Então isso aqui é o melhor momento, é o melhor trabalho que Deus já me deu. Que lindas histórias nós encontramos na comunidade terapêutica Porto Seguro. E esse é um projeto apoiado pela Federação dos Empreendedores. Então, para ter mais detalhes, é só acessar feadventistas.org.br. Até semana que vem. Que grande iniciativa da Salete, quantas vidas transformadas, não é mesmo? Famílias restauradas, pessoas que puderam recomeçar. Obrigada, Bárbara, por nos mostrar esse projeto. Até semana que vem. E como toda sexta-feira, a gente tem exibido aqui no programa um quadro especial sobre tranquilidade financeira. Hoje a especialista Camila Russo nos leva a uma reflexão sobre o princípio do contentamento. Vamos ver? Contentamento, sentimento de prazer, alegria. Muitas pessoas têm o hábito de comprar roupas, sapatos, objetos para casa ou escritório mensalmente, semanalmente e, em alguns casos, até todos os dias. Mas nem sempre ficam contentes com o que compram. Você já teve aquela sensação de frustração depois de comprar alguma coisa que queria muito? Olha, pra mim já aconteceu assim. Uma vez eu entrei numa loja para comprar um tênis e acontece que depois que eu gostei tanto do tênis na hora, namorei o tênis bastante ali, e o tênis tinha até um valor alto pra época.
comprei, mas depois que cheguei em casa, eu usei o tênis 1, 2 vezes, aí acabei não gostando mais, aí eu me decepcionei, gastei um dinheiro que poderia ter pensado melhor e gastar de outra forma. Sim, algumas vezes. Parece que a gente quer muito alguma coisa e quando compra não é tudo aquilo que a gente esperava ou nem precisava tanto. Bom, se a coisa que eu comprei foi um valor alto, mas não foi a contento, né? Aí eu fico frustrado. Então, geralmente, investimentos altos, a gente espera que a qualidade também seja alta e o retorno seja aquele que a gente esperava. Não, até porque o que eu almejei muito comprar, então me senti realizada. Eu comprei um computador que eu pensei que era muito bom e na verdade era muito ruim e acabei gastando só dinheiro. Somos constantemente atraídos para o consumo. Os modelos em que nos espelhamos, as propagandas estimulantes, as promoções imperdíveis, as facilidades de pagamento, tudo é propositalmente programado para nos levar à decisão de compra. Compramos e pouco tempo depois nos vemos infelizes de novo, desatualizados, ultrapassados e com o desejo de comprar novamente. Por que isso acontece, hein? Bem, eu poderia aqui culpar a indústria do consumo, que oportunamente toma vantagem do nosso fascínio pelo novo e moderno, ou mesmo a indústria da moda, que a cada estação propõe novos padrões a serem imitados. Mas eu gostaria aqui de chamar a sua atenção para uma causa muito mais relevante: a nossa falta de saciedade. O sentimento de saciedade, você sabe, é aquele que nos avisa quando parar. Sem ele, o nosso comportamento em relação ao consumo tende a ser desenfreado, barrado apenas pela escassez de dinheiro ou pela falta de oportunidade. Veja o que a Bíblia diz. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Perceba que a Bíblia não diz quem ama sapatos, nem quem ama o conforto ou quem ama a tecnologia, mas sim quem ama o dinheiro. Por quê? Ora, o dinheiro é o bem mais material que uma pessoa pode ter, pois é com ele que se compra quase tudo. O banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre, mas isso tudo se paga com dinheiro, já disse Salomão. Ou seja, ao final, o que importa é o dinheiro? Ele é o passaporte para a felicidade? Será mesmo? Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade? Quem entrega o seu coração ao dinheiro jamais se dará por satisfeito. Consequentemente, esse indivíduo será um infeliz, ainda que possa parecer o contrário. Na contramão do consumismo, o apóstolo Paulo nos traz uma proposta desconcertante. Ele diz: tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Ou seja, se não passamos nem fome nem frio, podemos estar contentes. É nessas horas que eu vejo quão distante eu estou do ideal de Deus. Estar contente tendo apenas o básico para sobreviver, como pode? Note a verdade fundamental que Paulo nos traz. A nossa felicidade não deve depender de coisas, mas de Deus. A nossa saciedade não deve estar nas coisas, mas em Deus. Dessa forma, ao ser tão extremo em seu conceito, Paulo nos desafia a uma autoavaliação constrangedora. Estamos de fato tranquilos, verdadeiramente entregues aos cuidados e à direção do Criador?
Confiamos verdadeiramente nele como Senhor soberano da nossa vida, ainda que as circunstâncias ao redor não sejam exatamente da forma como gostaríamos que fossem. Nosso semblante testemunha para o mundo da alegria de uma vida cheia de esperança. Para a mulher samaritana à beira do poço, Jesus falou: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Veja, qualquer água que possamos beber aqui, seja um celular de última geração, uma TV de tela gigantesca, um carro do modelo mais atual, uma cozinha super moderna, a roupa da moda, o entretenimento mais famoso, a viagem dos sonhos, não importa. Todas essas conquistas não trazem nada além de alegria e satisfação passageiras. Somente Cristo é capaz de nos prover plena saciedade. Qualquer outra fonte será ineficaz. A água viva que Cristo derrama em nossa vida é a única coisa capaz de nos preencher e de nos trazer plenitude e de nos prover felicidade e satisfação. Quer ter tranquilidade em suas finanças? Aprenda a viver contente. Veja, Paulo afirmou aos Filipenses: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento é uma questão de aprendizado, produto de uma jornada diária de fé em que na prática buscamos a Deus em primeiro lugar, colaboramos com Ele naquilo que nos couber e finalmente descansamos na certeza de que Ele operará em nós as transformações que precisamos e também fará por nós o que for melhor. Que Deus te abençoe. E vamos agora às últimas participações de hoje pelo nosso WhatsApp. Solta aí. Claudiano de Botumirim, Minas Gerais. Bom sábado, Darcy. Para você também, Claudiano. Eu e minha esposa estamos fazendo estudo bíblico para sermos batizados. A Novo Tempo mudou nossa vida. Glória a Deus por isso. Essa é a nossa missão, viu? E a gente fica muito feliz com esse retorno de vocês. Que Deus abençoe a família toda. Marcelo Mensor, minha boa notícia é que voltei para os braços de Jesus e em breve vou me batizar. Excelente decisão, viu? A melhor da sua vida. Que Deus possa te abençoar e você se manter firme nos caminhos do Senhor. E você sabe, né, que a gravadora Novo Tempo está relançando os duetos Novo Tempo, agora com clipes. Nesta semana tivemos mais um lançamento, com a Tatiana Costa e o Wagner Dida interpretando a música Viver pra Te Adorar. E hoje eu termino o programa com esse videoclipe. Fiquem com Deus, ótimo fim de semana para você e até segunda-feira, se Ele quiser. Tchau, tchau. Mesmo antes do princípio, antes mesmo do existir, no silêncio eterno da imensidão, tu reinavas soberano em poder, por tua ordem fez-se a vida, por tua graça veio a ser. O universo inteiro
força alguma pode te resistir.